Irmãos, para começarmos com os momentos de louvor, vamos entoar o hino 134. Breve Jesus voltará.
as estrofes do hino 593. Nós te louvamos, bom Deus, porque tu nos tiraste das trevas para a tua maravilhosa luz. E hoje, bom Pai, novamente nos deste o privilégio de estarmos reunidos louvando o teu nome juntos nesta igreja. Agora, bom Pai, que o teu Santo e bom Espírito possa iluminar as nossas mentes. Possamos sairmos daqui saciados com o pão do céu. Que nenhuma preocupação mundana possa interferir nesta comunhão, neste momento sagrado. E, bom Pai, prepara-nos hoje e sempre para o teu reino. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar o nosso Deus, agora com o hino Dia a Dia, hino número 359. Dia a dia,
ajoelhar, todos os que puderem, e unir-nos em oração. Pai nosso, queremos, Senhor, neste momento, reconhecer que somos teus filhos e que isso possa infundir em nós toda a humildade que esse facto traz. Possamos saber, Senhor, que só de Ti dependemos, que só de Ti precisamos, que só de Ti temos acesso a todos os tesouros que Tu nos queres proporcionar. Senhor, perdoa-nos as nossas falhas e ajuda-nos a cada dia sermos mais fortes. Ajuda-nos a cada dia estarmos mais atentos à Tua voz, de forma a que em nenhum momento falhemos no testemunho que temos que dar de Ti ao mundo em trevas. Que todo o mundo possa ver o Teu caráter refletido em nós. Para isso, Senhor, prepara-nos, ainda que seja na fornalha da aflição, mas, por favor, não nos deixes cair. Te suplicamos, Senhor, que possas estar com o Teu servo que escolheste para este dia, que possas infundir-lhe as palavras que ele tem que transmitir-nos, para que nos alimentemos da Tua palavra, hoje e todos os dias. Te suplicamos por todos aqueles que sofrem, que não puderam estar na Tua casa de oração por algum motivo. Por favor, traz-nos em união, em amor aos Teus pés. Te suplicamos pelos méritos infinitos de Jesus. Amém. Hoje, a oferta que nós preparamos, todos nós, durante a semana, para trazer à casa do Senhor, destinar-se-á ao fundo local, nacional e mundial. Vamos primeiramente dar lugar às crianças e em seguida, de coração alegre, também vamos ofertar aquilo que trouxemos.
Pai Santo, santificado e louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que nós verdadeiramente possamos ter um coração infinitamente grato por tudo quanto tens feito por nós. Que nós, Senhor, possamos demonstrar amor para contigo e amor para com o nosso próximo. E, Senhor, que abençoes de uma maneira muito especial estas ofertas, que elas possam ser uma bênção e que a tua obra, Senhor, através delas possa avançar. Também te pedimos, Senhor, uma bênção especial para o teu servo, que possas dirigi-lo, que ele possa ter palavras vindas de ti e assim, Senhor, todos nós possamos ser abençoados neste dia. Tudo isto pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Agradecemos esta participação do Grupo El Shaddai e já agora posso pedir-vos que me deem um sorriso, porque acho que está tudo muito sério e hoje é um dia alegre, é um dia feliz, é o dia em que vimos louvar a Deus. Mostrem-me os vossos dentes. Sim, está melhor. Nós hoje temos o grato prazer de ter connosco um convidado. Temos connosco o professor doutor Francisley Neri de Souza. Eu vou ler porque posso às vezes esquecer alguma coisa. Vem do Brasil, mas já está a viver em Portugal há muito tempo. Já há 15 anos que vive em Portugal. Dispense essas apresentações todas. O convidado está a pedir que eu salte as apresentações. Mas eu penso que não, que tenho que dizer isto, que é adventista desde muito jovenzinho, estudou num colégio adventista, é licenciado em Química, é mestrado em Química, é doutorado em Educação, é pós-doutorado em Tecnologias Educativas, lecionou em colégios adventistas no Brasil, atualmente é docente na Universidade de Aveiro, vive, portanto, em Portugal há mais ou menos 15 anos, não, mais ou menos não, 2002, não, 2000, então 15 anos, está certo. Com a sua esposa, Deise Neri de Souza, penso que também está presente, a qual também é docente na Universidade de Aveiro. E são ambos, e talvez também estejam familiares, portanto, são todos da Igreja de Aveiro. Vieram com o Fábio, não é verdade? Que já conhecemos. Pronto, eu vou dar a palavra, então... Obrigado, irmã. Obrigado. Eu vou usar o microfone de lapela. Irmãos, para mim é uma alegria e um privilégio estarmos na casa do Senhor no sábado. É uma alegria também poder falar-vos esta manhã, mas é também uma responsabilidade muito séria, falar de Deus, na casa de Deus, para os santos de Deus. É assim que Paulo se refere quando escrevia suas cartas, mesmo para as igrejas mais problemáticas, os santos do Senhor, os santos da igreja de Canelas, poderia dizer. Você trouxe sua Bíblia hoje? Poderia ver sua Bíblia? Muito bem, fico feliz, temos aqui muitas Bíblias. Os jovens trouxeram a Bíblia. Você sabe que a Bíblia guardada na gaveta é um perigo muito sério. Em Bíblias fechadas não há salvação. Eu estou dizendo isso porque hoje nós vamos usar muita Bíblia. Vocês estão vendo muitos papeizinhos aqui assim, na minha Bíblia? Eu pretendo ler todos esses versículos, e eu fiquei muito feliz lá atrás, quando me disseram, então quer dizer que em Canela pode-se pregar 1h30? Eu disse, não, irmão, 4 horas. Não é? Os irmãos aqui são testemunha que alguém me disse que eu poderia pregar 4 horas. Mas não se preocupe, nós não vamos passar das 12h30, que é o tradicional na igreja de Canelas. Não fiquem assustados com isso. Mas vamos usar muito a Bíblia. Em Bíblias fechadas não há salvação. Tome nota. Se o pregador é muito chato, eu descobri um segredo. Querem segredo? Pode revolucionar a vossa vida para o resto da vida de adventistas. Peguem, tragam uma caderneta. Eu peço desculpa. De vez em quando vai acontecer esses terremotos. Uns segredos para pregadores muito chatos. Tragam uma caderneta, uma caneta e tomem nota de todos os versículos. Eu comecei assim, tomando nota de todos os versículos. Depois, vi que aquilo não era suficiente. Eu comecei a tomar nota de resumos do que eles falavam. E atualmente, eu quase transcrevo o sermão inteiro. Irmãos, é uma maneira que temos de valorizar a Bíblia e a sua palavra e o que está sendo pregado. Não pelo instrumento em si, de quem está à frente, mas pela mensagem. Façam isso. Você sabe que a nossa mente processa muito rapidamente as informações. E nós falamos mais lento, a palavra falada é mais lenta do que nós conseguimos processar. Atualmente eu estou falando, estou pronunciando e já estou pensando na próxima frase. Por quê? Porque o meu pensamento e o seu pensamento vai mais rápido do que conseguimos articular palavras e sons para que vocês ouçam. Então, nossa mente, quando o pregador não é muito eficiente, quando ele não nos chama a atenção, tende a
devagar por aí. Não deixe que sua mente faça isso. Se você acha que a sua mente está preguiçosa, tente tomar nota de todos os versículos. Tente tomar notas das principais frases. Tente transcrever o que o pregador quer dizer e você vai ver que o tempo do sermão, sua mente vai estar completamente ocupada com a mensagem, com a palavra do Senhor. Bem, mas nós não viemos aqui esta manhã para falar sobre como é que devemos escutar um sermão, não é? O tema da nossa mensagem de hoje, uma mensagem que estudei para mim mesmo primeiramente, é como conhecer a vontade de Deus na minha vida. Irmãos, todos os dias nós tomamos decisões. Decisões importantes, decisões não tão importantes, decisões que vão determinar o futuro da nossa vida e decisões corriqueiras. Há muito tempo atrás eu fui comportor estudante no Brasil e eu tinha um amigo que um dia chegou perto de mim, ele era muito espiritual, mas também muito cômico, tinha um bom humor e dizia assim: Francisco, eu estou com uma dúvida cruel, tenho uma decisão muito séria. Disse: qual é a sua dúvida, meu amigo? Eu não sei se caso ou se compro uma bicicleta. Bem, são duas decisões em patamares bem diferentes, né? Eu disse para ele: olha, eu acho que você pode casar e comprar uma bicicleta. Embora que naquela época comprar uma bicicleta não era tão barato assim, não é? Era quase o preço de um casamento. Nós tomamos decisões na vida muito importantes. Pelo menos 3 decisões são cruciais na nossa vida. Primeira, se eu seguirei ou não a Deus. Com que religião eu seguirei? Essa é uma decisão que os jovens precisam tomar. Muito cedo. Outra decisão muito importante na vida é: qual é a minha profissão? Como gastarei o meu tempo útil da minha vida? Com que trabalho? Com que ocupação? Outra terceira decisão muito importante na vida de qualquer ser humano é: com quem vou casar. Engraçado que essas 3 decisões são tomadas quando nós temos pouca experiência, né? Por isso a importância da mensagem de hoje, que você preste bem atenção e tome nota. Como conhecer a vontade de Deus na minha e na sua vida. Quando a gente pensa na palavra vontade, nós lembramos logo de Mateus 6, versículo 11, não é? Nós estudamos isso. Seja feita a tua vontade. Saber a vontade de Deus é próprio dos cristãos. Os cristãos querem saber, não é a vontade do presidente da Câmara, nem do primeiro-ministro, nem a vontade do diretor da escola. Eles querem saber, os cristãos querem saber a vontade de Deus, a vontade de Cristo. E isso faz uma grande diferença. E isso é tão importante que na oração modelo Jesus disse: seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Né? A vontade de Deus. Os cristãos querem saber a vontade de Deus. E como é que eu posso saber a vontade de Deus? A palavra vontade tem pelo menos 3 significados. O primeiro é a habilidade e o poder de escolha. Deuteronômio, capítulo 30, nosso primeiro versículo. Deuteronômio, capítulo 30. No versículo 15, 19 e 20, vem nos falando sobre a vontade, sobre a escolha. Deus tem esta propriedade, é um Deus que escolhe. Ele escolhe criar o mundo, Ele escolhe criar você e a mim, Ele escolhe salvar o homem desde os tempos eternos, porque Ele sabia que o homem ia transgredir e ia cair em pecado. Isso é uma propriedade de Deus, Deus escolhe, não é? A vontade no sentido de escolha. E esta propriedade maravilhosa de escolher e de livre escolher, do livre-arbítrio, Deus transmitiu para o homem. O homem usou mal esta propriedade divina de escolher. Olha, um cavalo não tem escolha, eu escolho o caminho que ele deve andar, mas nós podemos escolher. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, vai: vê que hoje te pus, Deuteronômio 30, 15, vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal.
Versículo 19, o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Isso faz nos lembrar Apocalipse 3:20, não é? Eis que estou à porta e bato. Se você escolher abrir a porta. Veja, a vontade pode ter o sentido de escolha, uma propriedade divina que Deus transmitiu para o homem escolhe. Escolhe, pois, a vida, Jesus, Deus nos adverte, para que vivas. Mas vontade também tem um sentido de desejo de realizar. Desejo de realizar. E quando nós pensamos no desejo, na vontade, no sentido de fazer coisas, nós pensamos também nas duas dimensões, em Deus e o homem. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus deseja? Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, fala assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Veja, Deus tem vontade, Ele tem poder de escolha e Ele escolhe realizar o bem. Deus, como fala em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, deseja a salvação de cada um de nós. Que coisa maravilhosa. Então, Deus tem um poder de escolher e Ele deseja o melhor para nós. Ele tem desejos de paz, de salvação, de um futuro com esperança para cada um de nós. Infelizmente, irmãos, quando nós falamos da vontade, do ponto de vista de realização, de desejo de realizar, nós precisamos compreender que o homem tem o seu desejo deturpado depois do pecado. A sua vontade foi corrompida. O seu desejo de fazer o bem foi completamente estragada com a entrada do pecado. Vamos ver isso em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Peço desculpa, está indo tão rápido os versículos. Romanos capítulo 7, versículo 15, e depois 18 a 20, fala assim: pois o que faço não o entendo, porque o que eu quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Porque eu sei que em mim, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois se não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Que grande drama do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sentia o peso de não controlar os seus próprios desejos, como eu e você sente. Era um homem santo, dedicado, separado, no sentido de separado para pregar aos gentios. E ele sentia esse mesmo drama que você sente. Veja, quando nós falamos em vontade, no sentido de realizar, não é? Do desejo de realizar, nós podemos ver o contraste entre o desejo de Deus e o desejo do homem. O desejo de Deus é fiel, Ele quer-nos o bem, Ele quer a nossa salvação. 1 Timóteo 2, capítulo 3 e 4. Mas o desejo do homem é incontrolável, é pecaminoso, é desastrado, é corrompido depois do pecado. Mas a vontade também pode ter outro sentido, o sentido de propósito, de plano, de determinação. A Bíblia é bem clara que Deus tem um plano para a salvação antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 20. Este plano surgiu na vontade de Deus, no propósito divino, antes da fundação do mundo. Jesus também tem o plano de voltar. Alguns acham que Jesus está demorando, mas segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala que ele não demora, ele não tarda. Antes,
Ele está esperando por você e por mim, segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem um plano especial. A vontade de Deus é soberana. Ele tem um plano de bem, ele realiza só o bem para a nossa salvação e ele tem um plano de salvação específico para cada um de nós. Sabe qual é o melhor de tudo isso? Ele revela esses planos. Vamos abrir a Bíblia em Amós, agora sim, capítulo 3, versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. E nós podemos ler lá. Certamente o Senhor Deus não fará o quê? Não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja, nós temos um Deus maravilhoso. Ele tem o poder de escolha, ele tem vontade de escolha, ele tem desejo de realizar a salvação, ele tem planos de realizar a salvação desde a fundação do mundo. E ele revela esses planos para cada um de nós. Deus não fará coisa alguma sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Os planos humanos são falhos, em contraste aos planos divinos. São incompletos. Mas sabe uma coisa engraçada? Deus preserva o nosso livre-arbítrio, mas Ele não deturpa os seus planos. Deus não vai desfiar 1 milímetro sequer o seu plano de vir a este mundo, de salvar o mundo, para respeitar o seu e o meu livre-arbítrio. De maneira misteriosa, Ele consegue conjugar essas duas coisas. Seus planos, que nada pode ser impedido, e o nosso livre-arbítrio. Deus deseja que nós participemos destes planos, dos planos divinos. Romanos capítulo 11, versículo 33, mostra o outro lado desta moeda. Por um lado, Deus revelando os seus planos, lá em Amós, capítulo 3, versículo 7. Mas em Romanos capítulo 11, versículo 33, nós podemos compreender: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Deus revela seus planos são inalteráveis, nada que podemos fazer para interferir, atrapalhar, nada que o inimigo possa fazer para despedaçar o plano divino. Ele revela o suficiente para a nossa salvação, mas ao mesmo tempo os seus planos, a sua sabedoria, a sua ciência é insondável, é inescrutável para o raciocínio e para o pensamento humano. Veja, nós podemos então perceber que a palavra vontade tem pelo menos 3 significados diferentes. Vontade como habilidade ou poder de escolha, vontade como desejo de realizar algo, e vontade como propósito, plano, determinação. E nós podemos perceber a discrepância entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Bem, mas o propósito da nossa mensagem de hoje não é ficarmos só na definição e nos diferentes sentidos da palavra vontade. Nós queremos saber como conhecer a vontade de Deus na minha e na sua vida. Existem pelo menos 3 condições básicas para conhecer a vontade de Deus. Vocês gostariam de saber quais são essas 3 condições básicas? Primeira condição, anotem lá no caderninho. Eu sou mais professor do que pregador, já perceberam, né? Primeira condição para conhecer a vontade de Deus: confiança. Acredito que Deus é amor e justiça. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Que Ele existe não é só suficiente, Ele existe e é
galardoador. Como é que você pode querer saber da vontade de um Deus que não lhe ama? A primeira coisa que você tem, a condição básica para conhecer a vontade de Deus é confiança no amor e na justiça divina. Se você não confia, você gostaria de saber os planos do Hitler para a sua vida? Eu não gostaria. Você gostaria de saber o plano de uma outra pessoa muito má e carrasca e desumana para a sua vida? Claro que não. Nós só podemos querer saber a vontade de Deus se nós o conhecemos e confiamos nele. Deus é amor. Nós precisamos confiar que ele existe e não só, que ele é galardoador, ele é doador, ele dá presentes de salvação para todos aqueles que o buscam. Primeiro passo para conhecer a vontade de Deus, básico, confiança. Você não vai querer conhecer a vontade de alguém que você não confia. Se você não confia em Deus, para que você quer saber a vontade dele? Se você é cristão, você quer saber a vontade de Cristo para a sua vida, então você precisa confiar e acreditar fielmente que ele é amor, ele é justiça, mesmo que as coisas estejam dando muito mal na sua vida. Mesmo que você tenha que fazer escolhas muito difíceis. Segunda condição básica para conhecer a vontade de Deus: obediência. Salmo 66, versículo 18. Abram comigo a Bíblia, Salmo 66, 18. A obediência é o segundo ingrediente fundamental. Salmo 66, 18. Nós podemos ler juntos. Fala assim: se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Irmãos, Deus não vai revelar a sua vontade se a sua vontade já está revelada e eu não obedeço. A obediência era um fator primordial para quem quer conhecer a vontade de Deus. É por isso que na oração modelo Jesus nos adverte, quando orar, ore segundo a vontade divina. 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Quando nós orarmos, 1 João capítulo 5, versículo 14, fala-nos assim: porque tudo que é nascido... 1 João capítulo 5, versículo 14, esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja, nós, para conhecermos a vontade de Deus, precisamos desse segundo ingrediente. Além de confiança em Deus, nós precisamos de obediência ao que ele já nos revelou. Deus revela-nos coisas e nós precisamos ser obedientes às verdades já reveladas. Deus não vai revelar a sua vontade se esta vontade já estiver revelada na palavra de Deus. Está bem claro? Vou repetir isso. Deus não vai revelar a sua vontade só porque você orou muito fielmente, se a sua vontade já está revelada nas Sagradas Escrituras. Veja, o segundo ingrediente fundamental, básico, para conhecer a vontade de Deus é a obediência. Não é? Max Twin uma vez disse: o que me preocupa não são as partes da Bíblia que não compreendo, mas aquelas que compreendo muito bem. Entenderam a frase? O que me preocupa, dizia Mark, não são as partes da Bíblia que não compreendo, mas aquelas que compreendo muito bem. Você não precisa perguntar a Deus coisas que Ele já revelou na sua palavra. Primeiro ingrediente, então, qual é? Confiança. Como é que eu posso querer saber a vontade de Deus se eu não confio em Deus, no seu amor, na sua justiça? Segundo, obediência ao que já foi revelado. Terceiro ingrediente é a submissão. Se a sua questão, que você quer saber a vontade de Deus, não está revelada por algum... E olha que tem muita coisa revelada já na Bíblia. Então você tem que ser submisso ao que Deus lhe mostrar. Mostra-me a tua vontade para a minha vida, Senhor, para que eu decida se vou obedecê-lo ou não.
Veja, muitos cristãos agem assim. Mostra-me, Senhor, a tua vontade, para depois eu decidir se é isso que eu quero realmente ou não. Deus não vai revelar a sua vontade para uma alma insubmissa. Terceiro ingrediente. Primeiro ingrediente, confiança. Segundo, obediência no que já foi revelado. Terceira, submissão naquilo que vai ser revelado. Um jovem orava: Senhor, quero servir-te, quero servi-lo como missionário. Estou pronto para ir a qualquer lugar do mundo, desde que o salário seja bom e o clima agradável. É assim que fazemos indiretamente, não é? Parece cômico isso, mas... é assim que fazemos muitas vezes com Deus. Dizemos: Senhor, por favor, seja feita a tua vontade, mas desde que eu case com a Maria. Não é? O outro também dizia assim. E nós queremos comprar a vontade de Deus por alguma maneira. Sabe que isso são raízes, eu costumo dizer, do tipo católico do sétimo dia. Não é? São raízes. Eu posso negociar com Deus, eu vou andando, eu me sacrifico, e então eu torço a vontade de Deus. Eu faço Deus ser submisso à minha vontade e não eu ser submisso à vontade de Deus. Que erro terrível, irmãos, para quem quer conhecer a vontade de Deus. Quando eu ajo assim, eu estou cometendo pelo menos 2 erros muito graves. Sabe qual é o primeiro erro que eu estou cometendo quando eu sou insubmisso? Quando eu quero escolher no lugar de Deus, mesmo Deus revelando-se a mim, eu sei mais do que Deus. Bom, se vocês sabem o que é que vão almoçar amanhã, para mim seria terrível se perguntar o que eu almocei ontem, o que eu já esqueci. Mas perguntar o que eu vou almoçar amanhã, para a maioria de nós é desconhecido. Talvez uma dona de casa que já pensou o que é que vai ser o almoço do domingo, não é? E saiba. Ora, se nós não sabemos nem o que é que vamos almoçar verdadeiramente amanhã, será que nós podemos decidir o nosso futuro? Quando nós somos insubmissos à vontade de Deus, nós estamos dizendo para Deus um erro terrível. Eu sei mais do que tu. Eu sei melhor para a minha própria vida. Irmãos, nós não sabemos o que é melhor para a nossa própria vida. Nós somos crianças desgarradas que querem brincar com facas, querem brincar com fogo. Nós, na nossa natureza pecaminosa, nós temos os genes da autodestruição. Se você quer confiar plenamente em Deus, você tem que ser submisso a Deus. 3 ingredientes básicos para saber a vontade de Deus. Quais são? Confiança, obediência ao que Ele já revelou e submissão ao que Ele ainda vai revelar no seu caso, na sua vida. Bem, eu sei que vocês poderíamos encerrar já o sermão aqui, bateria o recorde, porque terminaríamos 15 minutos mais cedo. Mas eu sei que vocês querem saber mais. Como é que eu posso conhecer realmente a vontade de Deus? Esses ingredientes básicos já entendi. Já entendi que eu preciso ter confiança em Deus. Já entendi que eu preciso obedecer a Deus ao que Ele já revelou na sua palavra. Eu já entendi também que quando eu souber a vontade de Deus na minha decisão, eu preciso ser submisso. Mas como é que eu conheço a vontade de Deus plenamente? Todos nós somos assim, seres humanos, fraquinhos. Queremos receitinhas. E eu vou falar pelo menos de 5 fatores ou 5 fontes preciosas de informação para descobrir a vontade de Deus. Querem anotar? Anotem. 5 fatores. 5 fatores para conhecer a vontade de Deus na sua e na minha vida. Primeiro fator para conhecer a vontade de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a revelação geral da vontade de Deus. Se um cristão que quer conhecer a vontade de Deus, nas coisas mais práticas da vida, não lê a Bíblia, então ele não quer conhecer a vontade de Deus. Nós temos coisas muito específicas, irmãos. Vocês querem saber se devem ser fiador ou não de um parente? Querem saber isso? Por que não lê Provérbios capítulo 17? Vocês querem saber coisas práticas sobre saúde, sobre decisões de emprego, de tudo? Por que não lê a Bíblia com atenção? 1 Timóteo capítulo 3, vamos ler esse versículo tão conhecido por todos nós.
mas importante para nós relembrarmos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Desculpa, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15, fala: E desde a infância sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Primeiro fator para conhecer a vontade de Deus é a Bíblia, a Escritura Sagrada. Irmãos, não existe mágica, não existe segredos para conhecer a vontade de Deus. Tem pessoas que gostam de horóscopo, tem pessoas que gostariam de abrir a Bíblia ao acaso. Qual é o problema de abrir ao acaso, feito outro que tem algumas religiões, né, infelizmente, que abrem a Bíblia ao acaso e apontam, e saiu Judas e foi enforcar-se. E abriu de novo e que tens fazer, faz-os depressa. Não é? Vocês conhecem isso. Na verdade, a Bíblia é uma fonte de estudo. Quando nós nos apoderamos da Bíblia, ela é uma fonte de instrução. E Deus já revela na sua palavra muitas coisas, coisas práticas do dia a dia, coisas que nós precisamos saber. Primeiro fator, primeira fonte de informação à vontade de Deus, a Bíblia. Segundo fator, segunda fonte de informação sobre a vontade de Deus, o Espírito Santo. A voz de Deus fala a nossa consciência. Nós que estamos sintonizados com a voz de Deus, podemos ouvir a voz de Deus. É bem verdade que nem toda voz que sussurra ao nosso ouvido é a voz de Deus. Nem sempre a consciência é a voz de Deus. Mas quando o cristão ora, quando ele está conectado na palavra de Deus, ele estuda diariamente a Bíblia, ele ora, ele começa a reconhecer a voz de Deus. O Espírito Santo de Deus fala para mim em vários momentos, mas especialmente quando eu estou na igreja. Quando nós escutamos uma música que nos toca o coração, quando nós escutamos um sermão, quando nós estamos louvando em congregação todos juntos, o Espírito Santo está influenciando a sua mente e a minha mente. E é muitas vezes nestes momentos que nós podemos compreender, discernir com a clareza enorme qual é a vontade de Deus na sua vida e na minha vida. Como conhecer a vontade de Deus? Através da Bíblia, e o Espírito Santo fala em nosso coração. Nós precisamos estar sintonizados. Dizem que 2 homens caminhavam numa cidade muito barulhenta. E essa cidade barulhenta era causada por construções, por autocarros, por buzinas, pelo tráfego intenso. E eles caminhavam numa calçada, numa esquina das mais barulhentas da cidade, e um disse para o outro: "Estás escutando? Escutando o quê? Não escuto nada. Só escuto buzinas e freios e aceleradas e... Não, escuta, preste bem atenção." E eles voltaram-se para um canto da calçada, um canto mais perto do prédio, de um dos edifícios, e ele pôde perceber que um grilo cantava. E aquele homem disse assim: "Mas como é que conseguiste ouvir este grilo a cantar no meio de todos esse barulho?" "Sabes, eu sou um biólogo, e um biólogo interessado em insetos. E eu reconheci este trinar agudo do grilo, e ele estava lá naquele cantinho a trinar." Veja, quando o cristão está sintonizado com Deus, mesmo neste mundo de pecado, porque nós fomos colocados no mundo, mas nós não somos do mundo. João capítulo 17. Nós estamos sintonizados com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, na sua vida. Você quer conhecer a vontade de Deus?
esteja sintonizado com o Espírito Santo de Deus. Terceiro elemento, ou terceiro fator para conhecer a vontade de Deus. A providência. Deus abre portas e fecha portas. Como é que funciona esse negócio? Deus abre portas e fecha portas. Se nós lermos na Bíblia, nós podemos perceber a providência de Deus. Vocês acham que foi Deus que fez com que os irmãos de José o vendessem como escravo para o Egito para ele poder virar e acontecer tudo aquilo? Não, Deus reprovou isso. Deus, apesar de toda a maldade dos irmãos, Deus foi abrindo portas e fechando portas na vida de José. Nós podemos ver na vida de José do Egito a providência divina o tempo todo agindo. Na casa de Potifar, Deus abriu portas. Depois ele foi preso. Então, o sistema de abrir portas indica a providência divina. Deus, muitas vezes, condiciona certas coisas da nossa vida. E nós, se estivéssemos atentos a ouvir a voz de Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia e o Espírito Santo, nós podemos perceber as providências divinas. Você quer entrar na universidade e você concorreu a 3 universidades, mas só uma delas vai te dar bolsa. Será que não é Deus dizendo, olha, vai para aquela universidade? Você se candidatou a 2 empregos. Um ganhava 1.000 euros e outro ganhava 5.000 euros. Mas aqui pagar 5.000 euros, você vai ter problema na certa com o sábado. Será que Deus não está dizendo, olha, vai para aquele emprego de 1.000 euros e fica feliz com 1.000 euros? Não fica querendo ganhar 5.000 euros? Deus abre portas e fecha portas. Nós precisamos estar sintonizados com Deus para perceber as ações divinas. Muitas dessas ações aconteceram na vida dos patriarcas, dos profetas, dos homens de fé, das mulheres de fé da Bíblia. Vocês acham que Rebeca e Eliezer, quando foi escolher uma noiva para o filho de Abraão, Isaque, ela estava sintonizada ou não estava sintonizada? Talvez não, ela estava simplesmente indo para o poço. Mas o que é que fez o servo de Abraão, o Eliezer? Ah, Senhor, vamos fazer um pacto. Providencia, que eu estou desesperado, eu não sei o que é que eu faço. E Deus respondeu a oração. Veja, a providência divina, ela interfere na nossa vida. Mas não substitui a sua comunhão com Deus. Você não pode ficar esperando a providência divina de maneira mágica, como se Deus fosse uma pessoa que é um provedor, que providencia as coisas e magicamente as coisas acontecem na sua vida. Sabe por quê? Não pode fazer isso. Porque Deus é um Deus relacional. Ele quer o seu e o meu coração. E Ele pode até abrir uma porta e você não reconhecer que aquela porta foi aberta por Deus. Por quê? Porque você não tinha comunhão com Deus nenhuma e você vai achar que aquilo é uma coincidência. Você vai achar que aquilo foi até enviado por o inimigo, que o inimigo também abre portas e fecha portas. Se você não tem relacionamento com Deus, as providências de Deus podem ser, inclusive, mal interpretadas. Eu peço desculpa, irmãos. Mas, se você quer conhecer a vontade de Deus, estude a Bíblia. Se você quer conhecer a vontade de Deus, esteja sintonizado com o Espírito Santo de Deus através da oração e da comunhão. Se você quer conhecer a vontade de Deus, esteja atento às providências divinas. Foi assim que ele agiu com José. Foi assim que ele agiu com muitos patriarcas, muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Através da sua providência, ele abriu portas e fechou portas. Terceiro elemento para conhecer a vontade de Deus está também descrita na Bíblia. Chama-se conselheiros cristãos. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Nós já estamos caminhando para o final da nossa mensagem. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Quando não há direção sábia, o povo cai. Mas na multidão de conselhos há segurança, há sabedoria. Dependendo da versão. Na multidão de conselhos há sabedoria. O conselheiro cristão está
é um princípio bíblico, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também. Querem ver? Paulo escrevendo ao Colossenses capítulo 3, Paulo aos Colossenses capítulo 3, versículo 16. Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 16, fala assim: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Irmãos, é por isso que a igreja tem valor. É por isso que ninguém pode ser um cristão pleno assistindo em casa através da transmissão da net somente. É por isso que nós vamos para a igreja, porque é um princípio bíblico. Nós precisamos uns dos outros, dos conselhos cristãos. Ora, muitas vezes na nossa vida, o sinal de sintonia, por causa do meu próprio pecado, da minha impertinência, da minha teimosia, da minha desobediência, não está muito afinado com Deus, mas o irmão do nosso lado está, e ele consegue nos dar conselhos sábios. Quarto elemento essencial para conhecer a vontade de Deus: conselheiros cristãos. Na multidão de conselhos há sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros. Irmãos, a Bíblia também aconselha que nós devemos ouvir os nossos pais, principalmente se são pais, irmãos e mães cristãos, que têm uma comunhão com Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 22. Escute seu pai e sua mãe. Ele pode dar bons conselhos, principalmente se eles foram pais e mães que se encontraram com Cristo de joelhos todas as manhãs. São pais e mães que têm um relacionamento com Deus. Conselheiros cristãos. Pessoas externas podem te ajudar a decidir a tua questão prática, se deve imigrar ou não, se deve mudar de emprego ou não, se deve casar com alguém ou não. Aliás, a irmã White fala que nós devíamos orar 4 vezes mais com a decisão em termos do casamento. Mas quando nós falamos com uma pessoa externa ao nosso problema, que não está ali para tomar aquela decisão aguda, nós temos 2 grandes vantagens. Primeira, esta pessoa pode ser mais objetiva. Ela não está imbuída com as emoções que nós estamos de tomar aquela decisão, não é? Será que eu caso com aquele rapaz ou não? Ele não é adventista, mas é um rapaz tão bom, trabalhador, até vem de vez em quando para a igreja. Será que eu devo casar com ele? Olha, vai falar com... Eu estou emocionalmente envolvido. Se eu vou falar com um conselheiro cristão, ele não está emocionalmente envolvido. Ele pode dar conselhos mais racionais, mais baseados na palavra de Deus, e pode me fazer perguntas. Segundo fator. Conselheiros cristãos podem ser mais objetivos e racionais, porque eles não estão envolvidos diretamente com a minha questão que eu tenho que decidir, e eles podem nos fazer perguntas para fazer-me pensar. Esse rapaz é tão bom assim, então, e isso e aquilo? E quanto àquilo? E quanto aos filhos? Não, quanto aos filhos, ele acha que deveria ser tudo na escola católica. E isso? E aquilo? E quanto a essa questão? Não tinha pensado nisso. Então, um conselheiro cristão, ele pode ser mais objetivo, ele pode fazer perguntas. Consultar conselheiros cristãos é um princípio bíblico para conhecer também a vontade de Deus. Mas é o único. Devemos nos apegar a isso e sairmos perguntando a vários, na multidão de conselhos à sabedoria. Então, perguntar ao ancião, ao pastor, àquela irmã muito consagrada, aquele irmão muito consagrado, e saio perguntando, e eu nunca comungo com Deus, eu nunca oro. Veja, é um conjunto de fatores que me faz reconhecer a vontade de Deus. Não por causa de Deus, não porque Deus não poderia dizer logo tudo, mas porque eu sou limitado. Vocês compreendem? Deus está ansioso para revelar-se a mim e a você. Deus está ansioso para comungar comigo e consigo e você saber plenamente sua vontade. Mas por causa da minha incredulidade, por causa do meu pecado, eu preciso de recorrer à Bíblia, eu preciso estar atento à voz do Espírito Santo, eu preciso perceber as providências divinas, eu preciso escutar conselheiros cristãos e, finalmente, no 5º e último fator para conhecer a vontade de Deus, eu preciso fazer uma reflexão pessoal.
Reflexão pessoal. Vocês podem usar muitas técnicas. Podem fazer uma lista de fatores positivos, fatores negativos. Podem responder as 4 questões do Ben Carson. Agora está na moda o Ben Carson, né? Ele se candidatou a presidente dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado Risco Calculado. Eu recomendo esse livro. Foi traduzido agora recentemente, há 2 anos, pela Casa Publicadora Brasileira, nossa editora adventista. Risco calculado. Lá ele fala de 4 perguntas que ele usa para decidir coisas complicadas, como se deveria ou não fazer uma determinada cirurgia de risco e etc. E as perguntas são: qual é a melhor coisa que aconteceria se eu fizesse isso? Qual é a pior coisa que aconteceria se eu fizesse isso? Ou essa cirurgia? Ou aceitasse este emprego? Ou casasse com aquela senhora ou com aquele senhor? Qual é a pior coisa que aconteceria se eu não fizesse isso? E qual é a melhor coisa que aconteceria se eu não fizesse isso? Tentando responder essas 4 perguntas com frases curtas, isso pode me ajudar a refletir. E o Espírito Santo de Deus falando, a minha comunhão com Deus, os conselheiros cristãos, tudo isso junto poderá me ajudar a decidir. Mas lembre-se, esta reflexão é uma reflexão com base na sabedoria divina. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios capítulo 3, versículo 5, fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando for fazer essa reflexão pessoal, deves também lembrar de Provérbios 16, versículo 25. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas no fim são caminhos de morte. Nós não sabemos, irmãos, nem o que vamos almoçar amanhã, quanto mais o que é que vai acontecer na segunda-feira ou na terça-feira da semana que vem. Devemos confiar em Deus. Essa reflexão pessoal deve ser sempre ponderada com todos esses elementos. Como conhecer a vontade de Deus na sua vida e na minha vida? Vamos recapitular? Estudando a Bíblia, ouvindo o Espírito de Santo. A gente só consegue ouvir o Espírito Santo se for em casa orando somente, na igreja também. A providência, estar atento à providência divina, aos conselheiros cristãos e fazendo uma reflexão pessoal, juntando tudo isso para tomar uma decisão segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Porque há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final deles são caminhos de mortes. Ok, muito bem, podemos encerrar o sermão, já estamos mesmo encerrando. Dê-me só 5 minutos e 2 centavos que nós encerramos. Eu fiz tudo isso, mas mesmo assim tomei uma decisão errada. É difícil isso, não é? Depois de tudo isso, ainda tomou uma decisão errada. É verdade. Depois de tudo isso, ainda podemos tomar uma decisão errada. Nós, seres humanos, somos do piorio. O que é que eu faço então? Não tem problema, não se desespere. Há um advogado lá, não é? Jesus Cristo justo. Volte tudo do início. Recomece tudo. Comece no passo 1, comece a estudar a Bíblia. Comece a orar. Comece a prestar atenção no Espírito Santo, Deus falando no seu coração, nas providências. Peça mais conselhos cristãos. Faça nova reflexão. Comece tudo de novo. Se você mesmo assim, com toda a ajuda do céu, por causa do seu coração duro, tomou a decisão errada e esta decisão se provou errada, volte tudo do começo. Jesus está te esperando com braços abertos. Salmos 48, versículo 14. Salmos 48, versículo 14. Essa é uma consolação maravilhosa que eu gostaria de deixar nestes momentos finais dessa nossa mensagem. Salmo 48, versículo 14. Porque este é o nosso Deus, porque este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até quando? Até a morte. Deus será, Ele está disposto a ser o nosso guia até a morte. Nós não precisamos temer, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para encerrarmos realmente a nossa mensagem de hoje. Você sabe qual será a próxima? Eu não estou falando qual é, se eu vou de vestido vermelho ou branquinho. Essas são decisões que a gente toma no dia a dia. Todo dia nós tomamos decisões.
Se vamos com o sapato, com a gravata. Hoje eu tive que decidir qual era a gravata que vinha. Você também, tomamos pequenas decisões, mas eu estou falando de outra coisa. Qual será a grande decisão, a próxima grande decisão que vai influenciar os próximos 5 anos, 10 anos da sua vida, ou o resto da sua vida? Você sabe qual será a próxima decisão forte que você vai ter que tomar? Eu também não sei. Então, por que eu vou, sabendo agora o que eu sei, me preparar para conhecer a vontade de Deus quando esta decisão chegar? Estão compreendendo? A próxima grande decisão que você vai tomar na sua vida, você não sabe quando é, mas uma coisa você pode ter certeza, você pode começar a se preparar para tomar a decisão certa hoje. Não é engraçado isso? Nós não sabemos o futuro, nós não sabemos qual é a próxima encruzilhada, da indecisão que eu vou ter que enfrentar para saber a vontade de Deus na minha vida, mas uma coisa eu posso ter certeza, eu posso começar a me preparar hoje para esta tomada de decisão. Você que está me escutando hoje, e você que está me escutando online também, você não gostaria de hoje começar a se preparar para a próxima grande decisão da sua vida? Você não gostaria junto comigo, nesse gesto simples, levantando apenas o braço, dizendo, Senhor, eu quero me preparar hoje para tomar esta grande decisão. Deus possa abençoar essa sua decisão hoje, de saber a vontade de Deus para a sua vida, na sua próxima grande decisão. Não espere por Ele. Jesus é o nosso Deus. Ele será o nosso guia até a morte. Basta que queiramos que Ele esteja ao nosso lado. Deus possa abençoar a sua decisão. Amém. Cada momento, 370 é o hino que vamos então agora terminar o nosso culto, dando graças assim ao Senhor também. Senhor,
bom Pai, nós te louvamos porque a cada momento tu nos inspira, nos fortalece e nos revela a tua vontade. Ajuda-nos, bom Pai, a sermos humildes, obedientes, a confiarmos que tu queres o melhor para nós, mesmo quando as evidências mundanas, terrenas, possam se mostrar contrárias. Ajuda-nos a confiar e confiar cegamente em tua vontade, na tua plena vontade em nossas vidas. Ó Senhor Jesus, que cada membro, cada irmão aqui que ouviu esta mensagem, aqui nesta igreja e também online, possa tomar este firme propósito de conhecer a tua vontade e de obedecê-la e ser submisso a esta vontade. Toma a nossa vida em tuas mãos, guia-nos de volta para os nossos lares e traz-nos de volta próximo sábado para louvarmos todos juntos o teu nome na tua casa de oração. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.